1 Reis 7, versículos 13 e 14. E enviou o rei Salomão e mandou trazer Airão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Amém. Glórias a Deus. Ó Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Ó Senhor amado, que teu Espírito venha nos inspirar, venha nos, ó Deus, aleluia, ó Deus, nos levar, ó Deus, avante nesse propósito de fazer cumprir a tua vontade e trabalhar para ti e te servir com alegria. Em nome de Jesus, amém. Qual é o nome do homem mais sábio da terra, abaixo de Jesus, é claro? Salomão. Vai nascer outro igual a ele? Não vai nascer. O homem mais sábio da terra que o mundo já conheceu. Mas apesar de toda a sua sabedoria, de causar tanta admiração, sob a responsabilidade dele ficou a missão de construir templo. O pai Davi intentou fazer isto, mas o Senhor disse que ele não. Mas o filho dele, de Davi, Salomão, iria construir um templo para o Senhor. E diz que o rei Salomão, então, mandou trazer Airão de Tiro. Irão veio lá do lugar, da cidade de Tiro, para ajudar a construir, trabalhar no templo, porque não podia ser qualquer um, né? Tinha que ser alguém especializado no assunto. E aí ele foi chamado, convocado, assim o Senhor também nos chama. Quem nos capacita é o Senhor. E ele chama a mim, chama você. E ele era filho de uma viúva, da tribo de Naphtali. E o pai dele era um homem da cidade de Tiro que trabalhava com cobre e que passou para ele este ofício, no aprendizado. Era cheio de sabedoria, entendimento e de ciência para fazer a obra de cobre. Tinha que ser um especialista na arte, assim como tem soldador. Tem soldador de várias especialidades. Tem um soldador de tubos tigre, outros soldadores de metais e por aí vai. Na metalurgia não é só um soldador não. Então existe aquela homem, ou mulher, que também eu conheci também mulheres soldadoras. E solda bem. E então precisa do trabalho deles, cada um no seu conhecimento, na sua arte. E ele foi convocado pelo rei Salomão para fazer a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, se apresentou e fez toda a sua obra. Então assim é a vida. Um é confeiteiro, outro é alfaiate. Na vida a gente precisa de muitas coisas, né? Quando a gente vai usar alguma coisa, sempre a gente está precisando de alguém. Quem é que sabe fazer isso? Aí tem um carpinteiro, tem um eletricista, tem um pedreiro, tem um motorista, né? Tudo na vida a gente precisa de alguém, né? Alguém sozinho é ninguém. Quem não vive para servir,
não serve para viver, não é? Nenhum homem é uma ilha, todos nós precisamos de alguém, precisa do padeiro, precisa do mestre de cozinha. Na família, por exemplo, todo mundo precisa uns dos outros, não é? Já pensou se a casa, a família fosse depender de um só? Isso é muito complicado, né? Muito difícil. Aí precisa de alguém, de apoio. Um varre a casa, eu limpo o banheiro, eu jogo o lixo fora, outro vai ali, e o outro limpa a janela. E cada um vai fazendo a parte, e a união faz a força, né? E a Bíblia diz, em Cristo faremos proeza. Então, como diz a canção dos pequenos, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então Salomão, apesar de tudo que ele sabia da parte do Senhor, homem mais sábio, mas ele precisava de alguém. Ele era sábio, mas era ignorante. Assim somos nós. Nós podemos saber uma coisa, mas em outra parte nós somos ignorantes, a gente não sabe. Precisa de alguém que saiba. Então Salomão precisou de alguém, porque Salomão, ele não entendia e não sabia trabalhar na arte de cobre. Quem é que sabia? Irão. Olha a importância, né? E cada um tem uma determinada obra, e na obra do Senhor é assim também. Por isso, baseado nesse texto, existe aqui algumas coisas que precisamos atentar. Primeiro é entender que todos nós somos necessários. Não podemos dizer, eu não preciso de você, você não presta, você não serve, não. Cada um de nós aqui tem algo para fazer, e de grande importância. Observe o que diz aqui o livro, segundo o apóstolo Paulo escreveu, a sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, ele fala da unidade dos membros do corpo, fazendo uma analogia, uma comparação, usando como ilustração o corpo humano para explicar sobre esta necessidade que nós temos uns dos outros. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, nosso corpo é assim, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cristo, qual é a parte do corpo que Cristo representa? A cabeça representa Cristo. Por que a cabeça representa Cristo? Por que será? Comanda que dá a ordem, né? Tudo vem do nosso cérebro, né? Dá a ordem, aí você pega, você faz, porque a cabeça, por isso que tem o termo, né? Capitanear, capitão. Olha o capitão. Qual é aquele que manda? O capitão, é a cabeça. Assim também, Jesus é a cabeça. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, e fomos inseridos, congregados, reunidos, unidos, formando um corpo, que é a igreja, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja servo, seja livre, todos temos bebido de um Espírito, Espírito Santo. Então a igreja, ela é formada de pessoas diferentes, mas na diversidade há riqueza, porque cada um vai, né, no seu talento que Deus dá,
fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra, e para benefício não de um só, mas de todos. E isto é bom, isto é glorioso, porque também o corpo não é um só membro. Não, o corpo não se representa somente pela orelha, ou pela mão, ou pelo ombro. Não, o corpo não é um só membro, mas muitos. Quando a gente, o estudante, né, principalmente de medicina, né, aí a gente também passou um pouco por estas aulas, né, corpo humano, aí quando mostrava lá o retrato, a gente assim, mas eu não sabia que o corpo humano tinha tanta coisa para estudar, né, é osso, é músculo, rapaz, e quando tinha aquelas provas de ciência para decorar, que é isso, que é aquilo, olha rapaz, era difícil, interminável, os nomes de cada parte, cada coisa de grande importância, e a gente só vai notar a falta quando a gente sente a dor, aquele músculo, qual é o problema? Ele está com um nervo ciático, ele está num músculo tal, porque não está podendo se locomover. E olhe que é tão complexo isso que depois de um tratamento, né, de uma cirurgia, se faz necessário o quê? Fazer a terapia, né? Fisioterapia. E aí a gente vê como a importância de cada membro do corpo, porque se aquela parte não tiver boa, a gente não tem o corpo íntegro, completo. Nós muitas vezes, quando estamos bem, a gente não sente falta de nada, então está tudo tranquilo. Mas aí quando a gente sente a dor, né, foi contundido, aí a gente vê a importância daquele músculo, daquele nervo, que ninguém fala, ninguém lembra dele. Mas quando a gente sente, o médico, seu problema está aqui, tem que fazer essa cirurgia, tem que tratar disso, mas eu não sabia. Pois é, como é importante, né, cada parte desse corpo. Por isso se diz, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, mas não será por isso do corpo? Vai ser desprezado? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Existem pessoas que se consideram assim. Eu não faço falta, tanto faz. Não, não é assim. Todos nós somos importantes. Todos nós temos algo para fazer, principalmente se nós verdadeiramente nos considerarmos o quê? Mordomo. Você sabe o que é mordomo? Mordomo é aquele que cuida das coisas que não são dele, é do seu Senhor. Então todos nós aqui somos mordomos. Quando a gente chega num ambiente, num restaurante, né, num lugar assim, onde vai receber pessoas, tem gente lá trabalhando, todos aqueles ali, na escola, na fábrica, são mordomos, eles estão trabalhando. O que eles estão fazendo ali? Estão cuidando das coisas que não são dele, é do dono. E ali, aquelas pessoas estão uniformizadas, né, ali trabalhando, tem um na portaria, tem outro lá não sei aonde, outro cuidando disso, outro cuidando de outra, cada um na sua profissão, na sua especialidade, trabalhando. E naquele conjunto a gente vê aqui a boa ordem, a decência, tudo vai indo, vai prosperando, porque todos estão cooperando. Aí diz, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um de nós, na igreja, cada um deles como quis. Foi Deus quem quis assim. Ou seja, nós não estamos aqui para ficar disputando. Eu sou melhor do que você, eu sou mais importante. Deus colocou cada um de nós como Ele quis.
Eu estou aqui, você está aí, cada um na sua posição, vontade do Senhor. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Não, entre nós não pode haver desprezo, né? Desconsiderar isso, não. Nem ainda a cabeça aos pés. Jesus não diz aos pés, aos mordomos, aos seus servos: não tenho necessidade de vocês. Não. Nós vemos o Senhor: vem orar comigo. Olha, a seara é grande. Jesus chamando, convidando, selecionou os 12 apóstolos. A cabeça não diz para os pés: eu não preciso de você. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. Nós, seres humanos, temos essa tentação de avaliar de maneira errônea. Olha para alguém, avalia de modo errado: esse aqui, eu não preciso. Mas, pois é, você não sabe. E quando esta pessoa dobra o seu joelhinho para orar e intercede por você, quão grandes coisas Deus faz. Mas aos olhos humanos, desprezado, porque é pobre, porque não tem condições, não é abastado. Mas a Bíblia diz: olha, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. São sim necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Por causa do quê? Da necessidade. A gente chega, está na nossa casa bem confortado, aí de repente aquela zoada na rua. Que zoada, que barulho é esse? Quem sabe quem é que está chegando? O gari, todo sujo, pegando lixo, né? Limpando a nossa rua. Aí a gente olha assim: quando eu crescer, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu não quero ser gari. Mas o gari, ai da cidade, da rua, da população, se não existisse o gari. Quando houve greve de gari, como é que fica a cidade? Toda podre, cheio de mosca, e a gente reclamando da prefeitura. Olha aí a importância deles. Está vendo como ele é importante? E que a gente deve honrá-los, porque aquilo que a gente não quer fazer, ele faz para a nossa satisfação. Porque os que nós somos mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Maria, Deus escolheu, não porque ela era a mais importante das tribos. Ela até mesmo na sua oração disse assim, que ela ficou guardando no coração e assim pensando: Deus olhou para a baixeza da sua serva. Ou seja, porque Deus me escolheu? Eu não sou de a tribo mais importante de Israel. Pois é. Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, para que a glória seja dele e de mais ninguém. Continua a dizer: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Porque tem que cuidar uns dos outros? Porque todo mundo precisa do outro. De maneira que se um membro padece, vai fazer falta. Todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele também. Então é por isso que a gente precisa cuidar uns dos outros. Porque se faltar, e agora, como é que a gente vai ficar?
Por isso que a mãe de família diz para os filhos: olha, vocês cuidem de mim, vocês orem por mim, porque se eu faltar, como é que vocês vão ficar? Então todo mundo tem que cuidar daquele ou daquela, né? Para que continue firme, continue ali forte, porque há muitos que precisam de cada um de nós, né? Se a gente ficar doente e parar, quem está ao nosso redor, como é que vai ficar? Por isso que o apóstolo Paulo diz: olhe, se tiver que escolher, eu sei, ele considerou que se faz necessário eu ficar aqui para os irmãos, a igreja ser abençoada através do meu trabalho, mas ele reconheceu: mas se eu tiver mesmo, sinceramente, que escolher, é melhor estar com Cristo. Mas ele diz, por necessidade, ele se conformava em continuar aqui, servindo ao Senhor, servindo à igreja. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns Deus pôs Deus na igreja. Primeiro ele colocou os apóstolos, escolheu. Em segundo lugar os profetas. Depois veio os mestres, doutores. Depois ele derramou na igreja milagre, dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Aí, para que não haja inveja entre um e outro, disputa, né? O Senhor reclamou de discípulos, quando no caminho viu eles conversando: eu tenho mais tempo com o Senhor, aquela vaidade. Aí o Senhor: o que é que vocês estão conversando aí no caminho? Olha, não faça isso não, viu? Chamou o menino: se vocês não forem como este garoto aqui, vocês não vão herdar o reino do céu. Vocês querem ser primeiro? Seja servo. Aí então está dito assim, todos são apóstolos? E para que essa agonia essa vaidade de que um ser primeiro, ser maior do que eu? São todos profetas? São todos mestres? Todo mundo é operador, tem um dom de curar? Todo mundo fala diversas línguas. Aqui, por exemplo, nós não somos crentes? Somos crentes, né? Tudo bem, graças a Deus, aleluia. Para que ninguém fique pensando assim: isso aqui, se eu não for isso aqui, eu não vou ser salvo. Se não tivesse dom aqui, eu estou perdido, então eu tenho que ser igual a ele, igual a ela, eu não quero ser inferior. Só uma coisa apenas aqui todo mundo aqui fala língua estranha? Isso quer dizer que quem não fala está perdido? Paulo está perguntando: realidade, vida prática cristã, todo mundo é igual? E para que essa agonia de querer se igualar ao outro, ficar medindo fé um com o outro, para querer da vaidade, o orgulho, né? Farisaico: eu sou melhor do que você, eu sou superior, eu sou mais importante. É por isso que tem as brigas e a confusão, porque aquele que fala a língua estranha humilha o que não fala, e o que não fala se sente desprezado, e na agonia de pensando que para ser salvo tem que fazer isso, aí fica imitando os outros, se sentindo inferior. Mas Paulo está perguntando: é todo mundo igual? Todo mundo faz a mesma coisa? A Bíblia está explicando, mas por que muita gente faz errado? Vaidade, inveja, e essas coisas não entram no céu. Aí a palavra do Senhor diz assim, interpretam todos. Para quê? Por que o Senhor deixou assim? Para que um ficasse dependendo do outro, para que ninguém ficasse: eu faço tudo, eu sei de tudo, eu não preciso de ninguém. Pois é, Deus estabeleceu esta condição, vai ser assim.
para que ninguém fique achando que sozinho resolve tudo, vai precisar do outro, vai ter necessidade de alguém para estar ao seu lado, assim como Salomão mandou chamar de lá de outra cidade, chame Irão que eu estou precisando dele. Aí Irão atendeu. Portanto, aí a palavra de Deus, para que possamos servir melhor ao Senhor, porque tudo que a gente aprende é para atender o semelhante. Já reparou que quanto mais a gente estuda, mais a gente vive para os outros? Quanto mais a gente conhece, mais a gente vive para os outros, não para si mesmo. Procure com zelo, com dedicação, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Para quê? Para servir. E assim nós devemos entender que todos nós somos necessários na igreja e no corpo de Cristo. Segunda coisa que nós devemos entender, que é melhor assim, sabe? É melhor assim. Glórias a Deus por isso. Lá no livro de Eclesiastes, Velho Testamento, no capítulo 4, versículo número 9, Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim, é melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Todo oficial, todo profissional precisa de um ajudante para que o seu serviço se adiante, venha cumprir o prazo. E ele não pode ficar dizendo assim, não, eu quero tudo para mim, não, eu vou, vai demorar, vai ser complicado, porque vai fazer uma coisa, vai fazer outra, não tem ninguém ajudando, esse serviço aí não, assim não vai ficar legal não. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, outro vai levantar o seu companheiro. Mas olha aqui, o que é pior, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha aí, hein? Qual é a condição que a gente quer? Ficar sozinho ou estar acompanhado? E ainda diz mais, olhe, também se dois dormirem juntos, vão se aquentar, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha aí, não é melhor assim? Aleluia, glórias ao Senhor. Um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente assim. E também aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 18, Mateus 18, versículo 19, também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, claro, né? A Bíblia não vai se contradizer, né? Segundo a vontade de Deus, né? Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Não é melhor assim? Quer dizer que Deus não está presente quando eu estiver sozinho? Entenda-se, melhor será se a oração de um justo pode muito em seus efeitos
Como podemos mensurar e avaliar? Não é um só não, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 10, tem 20. Quem é que vai poder enfrentar esse exército? Ninguém. Por isso que a Bíblia diz, em nome do Senhor faremos proeza. Então quando a igreja se reúne, quando a igreja se congrega na sua assembleia, o que Deus está falando aqui, que a sua glória se manifesta de uma maneira mais poderosa ainda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz, eu estou no meio deles, eu estou aprovando, eu estou ouvindo. Lembra daquela irmã que faleceu e ela era costureira? Dorca. O que foi que a igreja fez? Um pede, outro pede. Senhor, ó Senhor. Aí o Senhor ouviu o pedido de muitos. O que é que Deus fez? Ressuscitou Dorcas. Está vendo o valor? Aleluia! O valor de nós como igreja nos portarmos segundo a vontade do Senhor, estarmos não somente juntos, né? Ajuntados, mas ali, vivendo realmente num só propósito de adorar e servir ao Senhor. Aleluia! Benditos, é melhor assim, irmãos. E vamos escolher o que é mais excelente para o nosso próprio bem. Primeiro para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Glória a Deus. E a palavra do Senhor também nos ensina o seguinte, nesta questão de nós estarmos assim precisando um do outro. Olha, não é somente estar contando com ajuda, estar assim fazendo alguma coisa, multiplicando as forças, mas algo se faz necessário, imprescindível, como está a terceira coisa que eu quero aqui dizer, no Salmo 133. Não adianta a gente estar aqui contando muitos, né? Tem tantos. Esta igreja tem 1000 membros, tem 2000 membros. Os cultos têm que ficar divididos. Não somente isso, mas algo imprescindível. Olha o Salmo 33 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? E quando a gente vive assim, promove isto, cada um de nós somos filhos da paz, promover a paz uns com os outros, depender de vós, tem de paz com todos. Aí no fim, olha a consequência no versículo 3, a última parte, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Romanos 12:16, o apóstolo Paulo aconselha aos irmãos: sejam unânimes entre vós, vivam em acordo, em harmonia. Como é bom, né? O casal andar em harmonia, os noivos, os namorados, a sociedade, né? A agremiação, aquele elenco, andar todo mundo, né? Os colegas, o setor de trabalho. Como é bom, que ambiente maravilhoso. Aqueles vizinhos ali, aquele condomínio, eu não vou sair daqui não. Mas aquele lugar ali é mais aprazível. Não, mas eu não posso trocar. Esse ambiente aqui, as pessoas que eu já convivo há anos, são parte
da minha família, amigo mais chegado com o irmão, eu gosto tanto destas pessoas, eu não quero sair daqui não. Aleluia! Então nós não podemos esquecer que uma das coisas que a gente precisa, como juntos, unidade em espírito, igreja do Senhor, é promover isto aqui, viver unânime, aleluia. E concluindo esta reflexão, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, Irão, especialista da arte do cobre, do bronze, foi convocado para fazer a obra que Salomão intentava fazer. Salomão tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha sabedoria, mas ele não sabia mexer com este metal. Ele precisou de Irão. E assim também nós precisamos uns dos outros para fazer, não a minha, não a sua, mas a obra do Senhor, porque todos nós somos necessários, somos indispensáveis. Uma andorinha só não faz verão. Não, mas quando a gente vê aquela revoada de andorinha, ali está a amostra, né, do verão, daquela estação do ano. São um só, são vários no mesmo sentido. Aí o Senhor, olhando para esta grande necessidade que existe, porque onde existem pessoas, existe família, existem coisas para fazer. E quem é que vai fazer? Aí então o Senhor disse aos seus discípulos, observando, notando a realidade das coisas: a seara realmente é muito grande. Ela é grande na área geográfica, a seara é grande no número de pessoas e também é grande no número de problemas. Como é que pode Salomão sozinho construir, fazer, ainda que ele tinha dinheiro, recurso? Então assim somos nós também, igreja do Senhor, homem, mulher, jovem, criança, solteiro, casado, quem mora perto, quem mora longe, jovem, idoso, negro, mulato, branco, ricos, pobre, quem sabe isso, quem sabe cantar, quem não sabe cantar, outro sabe orar, outro prega, outro faz isso, outro faz aquilo, e assim, todos são abençoados, e todos dão glória ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, e todo mundo vai morar no céu com Jesus, porque aqui andaram unidos, andaram juntos, perseverando, se ajudando mutuamente, se estimulando, reconhecendo o seu papel, a sua importância na obra do Senhor, e assim se mantiveram de pé, se apoiando uns aos outros, nesta base, que nós temos, aleluia, a família, o corpo de Cristo, uns aos outros, se ajudando, se fortalecendo e vencendo o mal, para a glória do Senhor.